a gente possa acompanhar depois. Então, boa noite a todas, todos aí. Essa é a terceira reunião da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Minas desse ano de 2025. Mês passado a gente não se reuniu. A minha ideia realmente era de fazer uma reunião por mês, mas eu estou agindo também um pouco sob demanda e aí esperando realmente ter uma demanda maior. Eu tinha colocado, né, como primeiro ponto de pauta exatamente a questão das nomeações pendentes. Então, só para fins de registro aí no vídeo, todo mundo que teve presidente, subseção, fazendo ofícios para nomeação, eu queria, por favor, que me enviasse para o meu WhatsApp, porque eu tenho alguns que eu recebi no e-mail da comissão, eu tenho alguns que foram para a Patrícia, que é a nossa secretária, eu tenho, enfim, tenho alguns que foram para o meu WhatsApp alguns meses atrás, mas eu queria centralizar tudo numa coisa só. Então, por favor, me enviem pelo WhatsApp, que eu quero enviar um ofício pedindo, mais uma vez, a nomeação de todo mundo, né? Infelizmente, nem todo mundo conseguiu aí, pelo menos por enquanto. Eu quero depois até ver com quem não conseguiu, se já conseguiu, inclusive, uma reunião com o presidente da OAB, depois a gente conversa, né, sobre isso, porque a gente precisa rever, inclusive, essa norma, né, essa regra, eu acho que precisa inclusive, ser revista. Não entendo por que uma coisa depende da outra, por que o presidente da subseção pode ter poder de permitir ou não, enfim, para mim não faz o menor sentido. Então, me mandem aí, eu vou reforçar isso lá no grupo para quem não esteve aqui hoje. Luísa. Alexandre, pessoal, você quer que eu te encaminhe os e-mails, as negativas? Eu não sei se você tem todos. Eu acho que eu tenho, porque eu também fui respondendo, à medida que você foi mandando, conforme para mim, eu fui respondendo para ele também, né? Então... E de qualquer forma, se você quiser também colocar no teu ofício, dizer que eu estou esperando, vai completar 2 meses agora, que a Elisa não me dá uma posição, e aí a gente fica naquele limbo, porque a gente não tem nem o sim, nem o não, né? Sim. E é muito ruim isso, né? Mas é só isso mesmo. Isso é uma coisa que eu queria até ver se a gente conversava depois, inclusive com a Núbia, que é a vice-presidente, que ela tem se mostrado bastante acessível e tal, que são dos assuntos, inclusive, que eu vou conversar daqui a pouco, que a Pietra vai poder falar melhor também. Beleza. Mas, assim, eu acho que dá para a gente ir, de repente, por outros caminhos, sabe? Tá. Então, é isso. Sobre essas questões das nomeações, Robin. Não, o Bahia, só parece que você está terminando a questão das nomeações, né? Eu queria só fazer uma menção aqui rápida de um fato ocorrido na 24ª subseção da OAB de Pouso Alegre, relativo à questão de diversidade. Na formação das mesas para entregas de carteira, tem sido orientação da OAB de Belo Horizonte para não ter prevalência de nenhum dos sexos, né, nem de homens e mulheres. E só para deixar registrado que na outra cerimônia de entrega de carteira, ou para completar o número de mulheres na mesa, fui eu que fui convidada. Então nós temos uma representatividade não apenas da questão da mulher, quanto da questão da diversidade em si, começando a acontecer na 24ª subseção. Eu acho que esse é um fato digno de nota, né, com certeza, para comemorar que isso está crescendo aqui. Com certeza, para uma OAB que sempre foi só masculina e cá entre nós, hétero, cisnormativo, até o último fio do cabelo ainda né? Até porque machismo e homotransfobia sempre caminham de mãos dadas, não é? Então, muito bom saber. E logo Pouso Alegre, que eu vou te contar que eu conheço bem. Que aí eu posso dizer que eu conheço bem, que dei aula aí 7 anos, 6, 7 anos, conheço bem. Que bom saber disso. E viu? O Paraninfo era lá da FDSM, o Luiz Otávio. Não sei se ele ficou feliz ou não, mas ele estava lá na mesa junto comigo, ó. Bom, vou morder a língua, não, senão eu caio envenenado. Meu direito constitucional, silêncio sobre isso, sabe? Eu não vou morder a língua, não. Bom. Ok, mas excelente saber disso, muito bom mesmo saber disso. A semana passada, né, tivemos aí a Pietra lá no carro
da parada LGBT de Belo Horizonte, foi muito bom ter uma representante nossa lá. A semana passada foi, aí não está no ponto de pauta não, tá, gente, mas só para eu contar para vocês a luta que foi o tal do agravo, e nossa senhora, que a Pietra me viu lá tarantada de um lado para o outro, tentando ver esse negócio. Quem me salvou também no último minuto foi o Bruno. Boa noite aí, Bruno, chegou agora. Bruno, também, o Rodrigo estava lá, a gente redigindo esse agravo lá, né, Rodrigo? Foi uma coisa assim, de uma hora para outra, a gente precisava desse trem e tal. Então, assim, foram altas emoções. Isso para não dizer que no sábado ainda eu fui convocado lá no meio da festa preparada, porque a moça lá responsável pelo Parque Municipal falou que o trem tinha que terminar às 8, assim que a Linda Quebrada tinha acabado de subir. Então já foi outro negócio, depois da sexta e do sábado o dia inteiro mexendo com esse agravo, quando vou à noite, falo, agora eu vou me divertir, né? Ainda tem esse trem da Linda Quebrada que eles queriam finalizar o negócio. Enfim, o Bruno estava lá também, viu o auê que foi. Bom, mas tudo deu certo, houve aqui em Belo Horizonte a maior parada da história da cidade, foi mais de 350 mil pessoas, conseguimos suspender a liminar, está suspensa, foi protocolada, o Celos protocolou, né? Eu estou falando porque eu estou fazendo esse papel litigante, eu e o Rodrigo, né? Fazendo esse papel de litigância ali de direitos humanos. Foi protocolada já a contestação. Eu espero muito sinceramente que essa ação popular não só seja julgada improcedente, como ainda os autores sejam condenados por litigância de má-fé. Enfim, isso não está na pauta, mas vamos lá. A Carolina está aqui. Carolina, eu vou só deixar a sua questão penúltima aí, mas só para eu seguir minha ordem. Está chegando. Eu queria só dar uma atualização sobre a questão do livro. Eu acho que, eu não sei agora se foi a Emanuele ou o Caio, colocaram lá, acho, no grupo, que a gente finalmente conseguiu o livro já está em produção. Já tem o ISBN, já está em produção. A previsão, aliás, tudo na produção desse livro é uma canseira imensa. A OAB, eu vou te contar, a OAB é um negócio difícil demais da conta. Mesmo depois de ter conseguido o dinheiro, é demais, assim. Mas, enfim, está indo, e a previsão da editora é de que o livro saia até o final do mês que vem. Uai, você não está no grupo do WhatsApp, não, Igor? Da comissão ainda não. Então, vou fazer isso logo na sequência, achei que você tivesse. Mas o livro deve sair agora, deve estar pronto agora até o final de agosto, e aí eu estou prevendo que a gente, então, pense o evento da comissão para setembro, né? Tentar achar alguma data, enfim, significativa aí em setembro e tal, que a gente possa fazer o evento de lançamento do livro. Também temos já o dinheiro, né, da Caixa de Assistência, e que esses dias, inclusive, estavam me cobrando já a realização desse evento e tal, pedindo as notas e não sei o quê, e a gente simplesmente não tinha como, porque o livro estava nessa enrolação. Mas, enfim, deve sair agora até o final do mês de agosto. O prefácio dele, inclusive, foi feito pela vice-presidente da OAB de Minas, a doutora Lube. Então, eu acho que vai ser um evento bem interessante aí para a gente consolidar o trabalho da comissão desse ano. Beleza, pessoal. Eu tenho 2 assuntos que aí eu acho que vão demandar um pouco mais de tempo aí. O terceiro tópico daí da minha pauta é sobre a questão do nome social de pessoas trans na carteira da OAB e a questão da identificação dessas pessoas perante os tribunais. E aí, sobre isso, eu pedi para a Carolina vir aqui hoje, né? Carolina mestrando, você já terminou mestrado, né, Carolina? Já, só para não... fez mestrado lá na UFOP, e ela está trabalhando comigo, com o Rodrigo, num projeto de extensão que a gente está começando no UFMG, que é exatamente sobre litigância e estratégia de direitos humanos. E aí, falando com a Carolina sobre essa temática, e depois eu vou dar
a palavra aí para a Pietra falar, que ela levou essa questão também na presidência da OAB, mas eu queria só que a Carolina trouxesse aqui alguns dados de normativas que já existem e que eu acho que podem ser um caminho interessante para a gente começar a ter de onde cobrar. Mas, vamos lá, Carolina, e depois eu queria que a Pietra também falasse. Oi, gente, tudo bom? Então, dando uma procurada nessa questão, quando a lei trouxe a demanda, eu achei um documento do CNJ e um do TJMG, que eu vou colocar aqui depois no chat, para quem quiser acessar. E aí, nesses documentos, o que eu percebi foi que o TJ realmente seria bom ele atualizar e fazer no regimento interno dele, colocar, né, uma disposição sobre essa questão de nomes sociais e de tratamento e tudo mais, mas no ato do CNJ, na normativa do CNJ, no artigo 8º, eles falam o seguinte: as denúncias referentes à não utilização do nome social deverão ser encaminhadas às respectivas corregedorias dos tribunais, estabelecendo um prazo de 90 dias para verificação e inclusão do nome social em todos os documentos descritos no artigo 5º e em outros específicos de cada tribunal, bem como aos sistemas de informações em congêneres. E aí, em conversa com a Lê, a gente achou que talvez seria importante, né, entrar tanto na corregedoria do tribunal quanto do CNJ para pedir que seja respeitada essa questão e cobrar também que tenha uma disposição explícita no próprio regimento interno do TJMG, para que não precise passar pela corregedoria e tudo mais. E aí, uma outra questão que a gente ficou pensando também é no protocolo de julgamento de perspectiva de gênero, que por mais que ele não seja, né, seja mais para o julgamento, mas a gente pode pegar partes dele e incorporar para que as advogadas tenham também, e os advogados tenham também a mesma tratativa, né, de respeito em perspectiva de gênero. Acho que era isso, né, Ale? Eu estou sem som, né? Estou colocando aqui no chat as duas normativas que a Carolina tinha achado, né? Tem esse ato aqui do CNJ, que eu copiei o artigo 8º, e tem essa portaria, essa informação aqui do TJMG, que diz que lá em 2020, né? Eu acho que é isso, né, Carolina? Elas tinham criado uma comissão para verificar essa história e tal. Provavelmente essa comissão não deve ter dado em nada, mas eu acho que é uma questão que vale a pena da gente pesquisar. No caso do CNJ, fala de usuários do judiciário, que os usuários do judiciário teriam direito ao tratamento de acordo com o nome social, enfim. É uma questão que eu acho que vale a pena a gente pensar. O usuário do judiciário, eu acho que os advogados e advogadas também são usuários, não está pensando aí somente nos servidores ou nas partes, eu acho que os advogados também. Aqui fala expressamente juízes, servidores e tal, mas eu acho que os advogados também estariam incluídos. Eu acho que talvez seja um caso da gente pensar em formatar uma petição à corregedoria do CNJ, pedindo talvez a reedição, a reformulação desse ato para alterar os problemas que ainda existem. E aí, nesse sentido, obrigado, viu, Carolina, pelas informações aí. Fica aí, se você puder, para ajudar a gente também, por favor. Eu queria que a Pietra falasse sobre a experiência dela. Ela levou essa questão, inclusive a presidência da OAB, e Robin também, me parece que eu acho que talvez esteja enfrentando as mesmas questões. Só para passar uma informação rápida, no PJE está até razoável, até quando aparece a relação de partes no processo, aparece exclusivamente o nome social. No CEU, para mim, é o pior de todos que tem, porque aparece Robin Pedroso Barbosa, registrado civilmente como Rodrigo Pedroso Barbosa. É o pior de todos. Quer dizer, se for para não respeitar o nome social, faça como está no EPROC, que não tem a opção. Porque se for para colocar os dois juntos, aí, se me permitem o palavreado, parafraseando a personagem da Sigourney Weaver no filme Avatar, estão urinando na gente e nem tendo a cortesia de dizer que é chuva.
Pietro, por favor. Presidente, só enaltecer aqui, como o senhor tinha comentado no início, né, sobre a questão da parada, todo o seu trabalho, do Rodrigo e de todo mundo, né, que esteve lá ajudando. Eu também pude dar uma contribuição com eles relativo a uma ida, né, uma diligência, né, de última hora, e foi tudo muito bom, foi tudo muito perfeito, foi maravilhoso. Então, enaltecer o trabalho de vocês e agradecer também, né. Bom, sobre o que o Robin disse aí, é muito triste o que está acontecendo com a gente. Hoje mesmo eu recebi um e-mail do TJ do Rio de Janeiro me chamando pelo nome antigo, sabe? No sistema lá, tá retificado, já cansei de mandar. Sobre essa questão, né, enaltecer a pesquisa da Carolina, né, Carolina? Obrigado por ter nos ajudado. Eu já abri no passado uma denúncia na corregedoria aqui e eles falaram que não, que estava tudo certo. Então, assim, eu nunca consegui dar um andamento nessas questões para frente. O que acontece? Hoje em dia, tanto para parte, tanto para advogados, o PJE e alguns sistemas eletrônicos não tratam a gente pelo nome social, não tratam a gente pelo nome retificado e exibem um nome morto. Então, olha só, Robin trazendo aí a notícia, e isso acontece comigo também, sistemas me identificando quando Daís Pietra Azalim do Vale, nome de registro de Daís Pietra Azalim do Vale, ou seja, nada a ver isso, né? Do tipo assim, o sistema totalmente doido. E aí, me colocando como Pietra Azalim do Vale, nome social, e aí colocava o meu nome de registro na frente. Então, assim, o mais incrível que eu enfrentei foi ser um processo que eu cobrei transfobia, e o juiz me tratou com transfobia. O juiz exibiu o meu nome errado no processo do começo ao fim. E eu questionando essa questão na justiça que a empresa estava me tratando dessa forma. Então, ou seja, e tive a improcedência. Então, ou seja, o nome de pessoas trans está sendo julgado nos sistemas de justiça de uma forma que não seja a mais adequada, né? Isso contra a questão do PJE. Então, eu acho, e não é só aqui em Minas, é no Brasil inteiro. Lógico, né, que a gente deva começar por aqui esse movimento, e acho que se a gente espalhar com as demais comissões da diversidade, com outros lugares que possam agregar e que a gente possa levar à frente, porque são 91 tribunais. Eu já cansei de ter que fazer peticionamento em PJE, essas coisas de última hora, com o meu nome de registro antigo. Aí o cliente chega para mim e fala assim: olha, quem que é aquela pessoa que está lá no processo? Porque eu não conheço ela. Ela é parente sua, sabe? Então, assim, fica uma coisa chata você ter que ficar explicando a sua vida e ter que ficar ligando também para 91 tribunais para falar assim: olha, eu sou uma pessoa trans. Aí do lado de lá, a pessoa atende: pessoa trans quer dizer que você era homem e hoje você é mulher? Então, assim, não tem por que a gente ficar entrando nessas coisas, nessas searas desse jeito, para que a gente justifique um acesso correto ao tribunal. Além do mais, o nome, ele não é feito a retificação, o reconhecimento não é feito pelo site da Receita Federal e nem pelo token. Deveria ser, talvez, pela união dessas duas informações. Quando você espeta o seu token lá e você vai fazer o peticionamento, deveria se identificar por ali. Mas não, o sistema é travado e você não consegue mudar o nome nos sistemas de justiça. Você não consegue, você tem que ligar para lá, entendeu? Então, assim, falta uma conexão nesse sentido. E eu venho batalhando nisso há 2 anos para tentar uma solução. Há 2 anos eu venho batalhando nisso. E venho batalhando também nesse aspecto, quanto à identificação de pessoas, de advogados e advogadas trans, para que se exiba somente o nome social. Eu, quando fiz a minha transição, há 3 anos atrás, e há 2 anos e meio, mais ou menos, eu comecei essa questão. A Luísa fez o parecer, que foi um parecer brilhante,
foi assim, uma coisa de um senso de humanidade muito grande pelo que eu estava passando, entendeu? Eu não conseguia advogar, não conseguia aparecer, eu não conseguia ter o nome social na minha carteira de advogado, já sendo uma pessoa trans e sendo já iniciado o meu processo, porque aparecia o meu nome de registro. Porque o nome de registro aparecia ali para poder travar toda a questão, como que eu ia me identificar com o nome de registro aparecendo no mesmo lado da carteira. Eu corria risco do juiz nas audiências me chamar pelo nome que quiser, eu corria risco de um ladrão chegar perto de mim e ver que tinha os dois nomes no mesmo lado da carteira e querer fazer algum ato de maldade comigo. Então, assim, nós estamos nessa decorrência. Eu fiz o requerimento, a Luísa deu o parecer, isso foi para Brasília, a doutora Amanda se reuniu lá em Brasília, eu não sei como foi, demorou muito isso, e eu brigando com a OAB, com a presidência passada, para que isso fosse à frente, foi um custo, um trauma na minha vida, que eu não gosto nem de lembrar, porque eu deitava deitava na cama e eu chorava, sentia muito pressionada com essa questão, e isso foi para Brasília e a Amanda aprovou. Só que hoje em dia o provimento está lá para ser publicado e não foi até hoje. E muitos advogados chegam para mim, eu não sei o porquê, né? Porque tem outras representações trans também, mas chegam para mim e viram e falam assim: poxa, eu sofri isso, eu passei por essas coisas e até hoje eu não consigo ir para frente. Eu não consigo colocar o nome social na carteira, que só o nome social seja exibido, né? Tem advogados que já me procuraram, que estão no processo para se declararem pessoas trans. Inclusive, presidente, eu consegui que essa pessoa fosse pessoalmente. Eu pedi até para a Elisa uma reunião com a doutora Núbia, para que essa pessoa vá pessoalmente comigo, porque ela se sente assim, nesse momento de ela dar uma declaração, de comprometer a carreira dela profissional, de onde ela se encontra, no escritório que ela se encontra, sabe? Então, assim, de fazer isso de uma forma mais sigilosa, mas que ela não deixa de prestar ali a contribuição dela, né? Porque ela chegou para mim, bateu no meu, falou assim: uma pessoa trans, mas eu queria só exibir o meu nome social para me ver como que é isso na minha vida, né? Porque o nome social representa a nossa adequação de pessoas trans, como o nome social vai ser reconhecido na sociedade, como eu vou ser tratada, como eu vou suprir todos os meus medos que eu tenho. Então, o nome social é isso, para você ver se é aquela situação, se você vai conseguir, se aquilo vai ir para frente, como que você vai se adaptar. Então, nós estamos aí nesse dilema, né, para que essa questão seja aprovada pela OAB e que possa repercutir também em cascata, né, no PJE, no EPROC, né, nessas questões, porque se a OAB publicar isso, vai ser muito bom para a gente poder correr atrás para os sistemas de justiça se adequarem perfeitamente para pessoas trans, né? Então, é nesse sentido. Desculpa falar muito, mas assim, resumindo todos esses 2 anos aí que a gente vem nessa luta incansável, né? Falou pouco, doutora. Inclusive com pareceres, né? Inclusive com parecer da corregedoria, né? Eu tenho que encaminhar. Aí, assim, queria reunir, ver como nós vamos adotar isso, né? Para reunir esses documentos, enviar esses documentos para vocês, né? Ver se a gente vai fazer uma petição, como que a gente vai adotar, o que vai ser adotado, né? Para que a gente possa seguir, né? Mas, Robert, é uma coisa, né? É a pergunta que eu fiz. Por que para nós tem que ser tudo mais difícil? Por que uma pessoa cis não vai lá e pega a carteirinha e sai advogando com todo problema? Agora, para o CNJ e para as pessoas arrumarem isso, eu tenho que esperar 1 ano, 2 anos para eles poderem arrumar isso? Olha só. Sem falar a questão dos tokens, que não pode constar o nome social. Alternativamente, se a certificadora quiser, ela está autorizada a um campo extra incluir o nome social. Enquanto todas as nossas assinaturas digitais em todos os documentos continuam constando o nome civil. Já que o nome social tem as mesmas garantias que o nome civil, mesmo que não tenha retificado, deveria ser possível. Sabe? Afinal de contas, o indexador do token não é o nome, é o CPF,
Quer dizer, não há nenhuma limitação, nem técnica, nem jurídica para isso. Quer dizer, e na questão, e aliás, de todos os sistemas, eu mencionei o PJE, o CEU e o EPROC, e eu entendo de desenvolvimento de software também, eu trabalhei muito nessa área. O mais difícil que tem de implementar isso é exatamente o PJE, por causa da plataforma de desenvolvimento deles. E o mais fácil que seria de implementar o EPROC, não tem implementado, ou seja, não há qualquer limitação técnica também, antes que eles comecem com esse argumento de limitação técnica, sabe? Corpos dissidentes, tudo que eu tenho a falar é isso, corpos dissidentes. E conforme a OAB de Goiás, que tem uma pesquisa na internet, nós somos 150 mais ou menos no Brasil hoje em dia, e nem todas as pessoas estão atuantes. E é o que eu estava falando, levei a presidência da OAB. Só em Minas Gerais, pelo que me parece, são 150 mil advogados inscritos atuantes em Minas Gerais. Se somos 150 no Brasil, imagina qual é a porcentagem que nós somos para poder arrumar isso. É uma minoria, sabe? É uma coisa que não seria difícil, não é? E eu não consigo deixar de acreditar, e aqui o Bahia vai concordar comigo, eu tenho certeza absoluta. Aqui em Pouso Alegre está dando tudo certinho, todo mundo fazendo as coisas certas, porque a primeira advogada trans sou eu, conselheira, membro de 2 comissões, que estou dentro da OAB, que o pessoal da OAB conhece, que tenho 48 anos de idade, que eles sabem o tamanho da encrenca que fosse. Se fosse uma mulher negra que começou, ou que não é conhecida, ou alguém recém-formado, eu duvido que a OAB aqui, por mais que eu goste do pessoal, teria estar tendo esse apoio. Certo? Então, assim, a gente vê, mesmo quando eles fazem as coisas certas, a gente percebe que é quase como uma exceção que eles estão fazendo, porque eu sou eu, individualidade da Robin, e não por ser uma mulher trans. Então a gente percebe até isso, sabe? E realmente, eu não sabia esse número, 150 e poucas no Brasil, né? Poucos, isso também. Eu imagino que esse número inclui os homens trans também, né? A pesquisa não fala, a pesquisa não fala, fala que é mais ou menos 150 advogadas trans no Brasil. A gente poderia até puxar esse número em Minas Gerais para saber quantas pessoas têm um nome social, né, aqui na OAB de Minas Gerais e quantas pessoas são trans, né? Talvez uma pesquisa, não sei se isso se seria algo viável, né? Não sei, mas eu fico muito triste com isso, né? Mas graças a Deus, pelo menos essa presidência, né? E o doutor Alexandre está nos ajudando demais, tem dado, né, abertura nesse sentido de acolhimento para que a gente possa levar essas demandas à frente. E eu fico muito feliz nisso mesmo, muito feliz. Mas é uma pena que a demora sempre seja um entrave na vida de pessoas trans, que tudo seja mais difícil, que tudo seja mais complexo, que a gente tem que passar por esse tipo de sofrimento. Eu vou passar a palavra para a Luísa, e depois eu volto só para resumir um pouquinho das questões, como a doutora Dumi colocou. A gente tem duas coisas ali para a gente comentar. Uma questão do nome social na carteira da OAB, eu acho que essa é uma que a gente tem uma disputa política a travar internamente, não é na OAB de Minas, é na OAB nacional, né, Pietra, quero falar sobre isso, e outra é a questão dos tribunais. Então, vamos lá, Luísa, e aí depois eu retomo. Então, gente, uma primeira coisa que eu queria dizer é que eu me solidarizo profundamente com vocês, com o que vocês passam, porque eu acho que muitas pessoas cis não têm ideia da importância do nome para a gente, porque a gente relega isso a um segundo plano, porque para a gente é normal, é normalizado o nosso nome ser respeitado. Isso não chega nem a ser uma questão, né? Eu sou Luísa, eu sou Pietra, eu sou o Igor, mas não tem a gente não pensa sobre isso, né? Sobre esse processo de transição, chega num determinado momento em que agora aquele poder de nomeação que antes os pais tinham, né, quando a gente nasceu, agora passou para a gente que vai escolher o próprio nome, né? E isso não se faz separado dos nossos grupos, de onde a gente se insere, da nossa família. Pô, será que minha família vai concordar com esse nome? Será que esse nome vai ser legal para mim? Será que eu vou gostar?
esse nome significa o quê para mim? Então, eu acho que é algo assim fundamental a gente ter esse respeito ao nome social, a que as pessoas se entendam que a pessoa não retificou definitivamente, né? Assim, não é porque ela não quer, é porque o nome social, gente, também é um processo. O processo de transição envolve, né, essa questão de você usar o nome social, quando você se sentir segura, quando você se sentir, né, que é o momento, você faz a retificação. Porque eu já ouvi isso de pessoas da comissão, de pessoas virando para mim e falando, por que a pessoa não retifica logo o nome? Então, significa que o nome social não deve ser respeitado, que o nome social deve ser suprimido. Então, eu acho que essa questão é muito séria e sempre que precisar, farei pareceres e pressões que forem necessárias. Mas no meio da minha escrita da tese, eu também falei desse provimento do CNJ, né, o 149, que fala sobre o uso de nome social nas plataformas dos tribunais, e aí eu me deparei com uma consulta do STJ, que o STJ fez ao CNJ sobre a aplicação do provimento 149. E nele também tem um parecer da própria doutora Amanda, que ela fez um parecer, acho que a convite do CNJ, ela apresentou um parecer sobre essa questão. E aí um dos fatos que me chamou a atenção nessa consulta aqui, que depois eu posso até passar para vocês, é que, ao que parece, os tribunais em geral, né, eles puxam do sistema da Receita Federal, né, as nossas informações. Então, seria interessante que os advogados que usam o nome social façam essa retificação junto à Receita, né? Mando sim, vou mandar o link aqui. Faço essa atualização, mas que também que os tribunais, eles se comprometam a atualizar o sistema, porque não adianta eles puxarem os dados da Receita em 2023 e não puxarem mais os dados da Receita em 2024, 2025 e ficar desatualizado. Então, eu acho que esse é um grande problema dos tribunais, que a Daís, né, muito bem falou, que são mais de 90, a gente não sabe se essa galera está atualizando. Pois puxam e não adianta nada, porque eles não atualizam. Eles, por exemplo, puxam numa época passada, mas a pessoa já mudou, já está com o nome social e tal. Então, assim, a gente acho que tem que ter um compromisso, eu acho mesmo, firmado entre os tribunais de que eles vão fazer essa atualização, que eles vão promover as alterações que são necessárias, porque isso inviabiliza a prática, né, o trabalho das pessoas, né, você coloca, igual a Pietra falou, fica numa situação de constrangimento, você não sabe como que vão te tratar, você não sabe a reação de quem pegar aquela carteirinha, o que ela vai fazer, o que ela vai dizer, né, e eu acho que já é um dia a dia muito estressante, é um cotidiano que a gente fica sujeitos a tantos constrangimentos, né, quando a gente fala de pessoas trans, eu acho que é uma coisa tão simples, uma iniciativa tão simples a gente mudar esse documento, né, então, estou às ordens também para o que vocês precisarem, vou passar o link agora dessa consulta do STJ, porque ela é muito interessante, porque tem vários pontos que, inclusive, foram absorvidos nesse provimento da diversidade, mas as coisas só são ditas, mas não são aplicadas. Então, a gente está com essa distância entre, né, a norma e a prática do mundo real. Mas é isso, gente. Contem comigo e tamo aí. Acho isso. Diga, Pietro. Só complementar uma coisa interessante, que no provimento da diversidade, que eu não sei se vocês leram, lá consta advogados e advogadas. E não consta o direcionamento para pessoas não binárias nessa resolução, nessa provimento da diversidade. Eu até conversei com a doutora Amanda e ela falou que isso é uma próxima coisa que vai vir, né? Mas só comentando e trazendo aqui, né, que esse provimento da diversidade não está incluindo pessoas não binárias, né? Porque eu acho que a justificativa é que quando se julgou essas causas do STF, definiu só a questão de gênero masculino e feminino, quando se decidiu lá atrás sobre essas questões. Mas hoje em dia o mundo vem avançando, né? E aí tá nessa questão aí, que inclusive que
somente Bahia e Distrito Federal que você consegue ir lá no cartório diretamente para poder fazer a retificação, né, diretamente, né, e o resto é tudo nos tribunais. Então, assim, só para poder pontuar que o provimento da diversidade do OAB não está incluindo pessoas não binárias, né. Pois só para a gente pensar juntos aqui o seguinte, nessa reunião que a Pietra e eu tivemos lá com a doutora Núbia, ela apontou para a gente o seguinte, com relação à carteira da OAB, que agora, no mês de agosto ou setembro, né, Pietra, o Conselho Federal da OAB vai se reunir para poder voltar aí a atualizar essa norma, né? E que aí, nesse sentido, a OAB de Minas se compromete a fazer contato com os conselheiros que são de Minas, né, para que eles possam fazer aí uma pressão em cima dos demais conselheiros para que essas questões sejam alteradas. O que ela também falou é que, para que o nome social fique apenas o nome social, e aí teria que haver um redimensionamento das carteiras, enfim. Ou seja, teria uma questão técnica para mexer no formato da carteira, e papapá, enfim. Foi isso que foi argumentado. Ela chegou a conversar com o setor técnico do Conselho Federal da OAB, que explicou que precisaria haver ali um redimensionamento para que fique apenas o nome social, se eu entendi direito, para que o antigo nome ainda fique no verso da carteira, não sei se é exatamente isso, mas, enfim. Eu acho que, com relação à OAB, eu acho que vale a pena, então, a gente pensar nesse parecer, vale a pena a gente estudar essa questão, elaborarmos pareceres nossos, estudarmos aí a fundo essas questões, passarmos essas informações para os conselheiros. Acho que vale, nesse sentido, publicar textos, vale a gente, enfim, fazer live, enfim, criar aí divulgar material sobre isso que possa subsidiar os conselheiros na hora de tomar a decisão sobre a questão da carteira. Eu já te dou a palavra, Robin, mas só para eu... Não tem necessidade, não. Ok. Então, essa é uma questão. Então, a questão da OAB, que eu concordo com o que já foi falado aqui. De repente, com a questão da OAB resolvendo o problema da carteira, a gente já teria, talvez, até já resolveria, talvez, a questão até com relação aos tribunais. Mas, com relação aos tribunais, eu acho que uma coisa que a gente estava conversando é que, eu conversando com a Carolina, conversando com o Rodrigo, separadamente, lá no grupo, enfim, é que talvez, num primeiro momento, a gente pensou em uma ação, eu pensei, né, que poderia ser o caso de se fazer uma ação no STF, uma DPF, pedindo uma interpretação conforme a Constituição desse documento do CNJ, para que ele seja atualizado. Mas, como existe esse documento, e esse documento já foi pensado, ainda que de forma imperfeita, para fazer essa inclusão, que talvez fosse o caso da gente pensar, ao invés de uma ação no STF, tentar um pedido aí junto à Corregedoria do CNJ, que a gente traria exatamente os mesmos elementos da petição da DPF, mas em forma de pedido para que o CNJ reveja essa normativa e que deixe claro que todos os tribunais têm que se adequar, quer dizer, que todos os tribunais têm que respeitar, seja o nome retificado, então não importa se a pessoa fez essa retificação, se o CPF dessa pessoa, que é o documento que é da Receita Federal, né, o documento oficial da Receita, que é de onde se puxam os dados. Se o CPF ele está dizendo que o seu nome é Pietra, não importa quando que o tribunal vai puxar esses dados, ele tem que puxar o correto, né? Mas mesmo no caso de nome social, de pessoas que ainda não fizeram a retificação, que isso também seja respeitado, quer dizer, que o CNJ diga claramente que tem que ser respeitado. E um paralelo que eu acho importante a gente fazer com relação a essa questão é que o STF já decidiu, com relação ao SUS,
que o SUS tinha a mesma desculpa, de que ele não podia chamar as pessoas trans pelo nome social porque o sistema não permitia. O STF falou, não, foda-se o sistema, eu tenho que garantir o direito das pessoas. Para mim é exatamente a mesma questão. Quer dizer, como é que o STF impõe isso ao SUS, mas não impõe isso aos próprios tribunais? Para mim não faz sentido. Ou faz, né? Claro, é a transfobia, enfim, a gente sabe muito bem, mas não pode, quer dizer, é a mesma ratio decidente, a mesma razão de decidir que o STF teve com relação ao SUS, é que ele tem que ter com relação aos próprios tribunais. Aliás, o CNJ tem exatamente essa função, né? Ele foi criado exatamente para isso, para que não tenha essa coisa de que em Minas é de um jeito, no Amapá é de outro. Não, se tem uma coisa para a qual o CNJ foi criado, foi exatamente para uniformizar na onde que tem que ser uniformizado. E é isso que eu queria pontuar, essas duas questões aí. Vai lá, Pedro. Eu sou totalmente a favor, porque se ajuizar uma ação dessa, embora a presidência vá nos ajudar também, mas se ajuizar uma ação dessa, eu acho que com uma determinação dessa é meio caminho andado para que as coisas andem mais rápidas ainda, né? Porque senão a gente vai ficar, assim, não por má vontade, né, da OAB, sim, está demonstrando vontade de nos ajudar, mas pela forma administrativa, eu entendo que vai demorar muito mais, né? Vai se demorar muito mais para corrigir isso, né? Então, eu estou aí para poder contribuir, se vocês quiserem, acharem que é essa forma mesmo que temos que fazer, eu estou aí para poder contribuir, né? Para poder ir em frente nesse caminho, né? O que eu puder contribuir, eu estou aqui. E quanto às carteiras de nomes sociais, eu estou pegando declarações com pessoas trans. Tem um grupo que chama OAB Trans, né, que alguns advogados criaram, e eu estou pegando declarações com o pessoal se enfrentou algum problema, teve algum tipo de problema com o nome social, na hora de pedir para a OAB, né, e com tribunais, eu estou tentando pegar que eles me enviem esse tipo de declaração para que a gente possa juntar, né, que a doutora Núbia me pediu alguma coisa nesse sentido, né, e eu estou tentando fazer da melhor forma que a gente consegue. Mas eu fico à disposição, presidente. O que for melhor, eu estou aí para a gente poder falar assim. Eu acho que a gente precisa tomar essa decisão. O que seria, né, mais interessante? Carolina. Gente, como é a minha primeira reunião, eu estou um pouco com medo estou tentando mais entender mesmo a situação, então, se eu fizer alguma pergunta descabida, me desculpem. Mas a minha primeira pergunta é qual é a relação com a comissão de prerrogativas? Porque eu entendo que a questão de não respeitar o nome social também é um ferimento da prerrogativa dos advogados, então, às vezes, contactar eles e pensar, né, em como articular uma denúncia por conta da prerrogativa seria uma opção também, mas aí eu não sei se existe um contato, alguma questão política no meio e tudo mais, então, por isso. E a minha segunda, pode falar, Robin. Não, só a questão da prerrogativa, eu sou relatora de processos disciplinares, eu até entendo que isso afeta a dignidade da profissão, tudo isso, mas eu não acho que dentro dos limites da atuação da comissão de prerrogativas, isso é uma coisa que poderia atuar. Porém, eu acho válido que se a gente for fazer alguma atuação junto a algum órgão, convidar prerrogativas para ir junto, eu acho interessante, mas eu não acho que eles, dentro das normas da OAB, teriam alcance suficiente enquanto prerrogativas para fazer alguma coisa, mas eu gostei da sua ideia. Entendi, que bom. E a outra dúvida também é pensando nessa questão, né, de fazer, iniciar no STF, se a gente sabe como que funciona outros sistemas também, por exemplo, do INSS, porque eu acho que caberia dar uma olhada maior para que não faça igual teve o do SUS e depois fazer hoje da OAB e amanhã, entende? A gente já pensar nessa questão de uma forma ampla. Enfim, é isso. Ok. Pietro.
Sobre o INSS, Carolina, tem inclusive uma notícia de fato que eu abri contra o INSS por desrespeitar o nome de pessoas trans. Então, fui eu, mas é sempre a Pietra, coitada. Então, mas tem lá uma notícia de fato sobre isso, que o sistema não respeita o nome de pessoas trans, entendeu? E lá tá tudo errado também, não tem essa questão de nome social, entendeu? Não respeita, entendeu? Então, é geral, é geral, é geral. É incrível, né? Tem a decisão do STF sobre o SUS, o SUS está dentro do sistema de seguridade social, como é que a Previdência não se... Enfim, é difícil demais. Bom, eu acho assim, de repente, uma coisa não elimina a outra, a gente pode fazer um pedido de providências e tal no CNJ, e também fazer a ação no STF, o que vier primeiro, geralmente consegue uma liminar no STF, tá certo? Assim, eu sei que, uma vez que a gente faça uma ação dessas no STF, vai chover de amicus curiae, assim, o Paulo Iotti, com certeza, vai querer fazer em nome do GADFES, enfim, vai ter, o que não vai faltar é a gente apoiando a gente. Eu duvido não, né? Mas eu acho que não vai ter amicus curiae contra esse tipo de coisa. Talvez a Mátria, aquela contra. turma lá. Mas assim, eu gostaria muito de ver esse debate, dizendo, não, eu não acho que pessoas trans têm direito, sabe? Eu queria muito ver esse pessoal botar na cara a tábua para dizer, não acho que tenha direito, eu que tenho direito, você não tem. Assim, né? Eu acho que essa é uma daquelas ações que seria muito legal ser propostas, porque eu acho que ela daria uma visibilidade muito boa para a questão, e de repente acontece o que aconteceu lá naquela ação sobre o sistema carcerário. O CNJ correu, alterou mal e porcamente, na minha opinião, a resolução dele sobre o que fazer com pessoas trans nos presídios, e o STF veio falar, não precisa mais, vamos seguir o que o CNJ já alterou, entendem? De repente, a própria ação é um motor para o CNJ atualizar, fazer a mesma coisa que ele fez no caso da destinação de pessoas trans e travestis em presídios no Brasil. Ele foi lá, atualizou a resolução que ele tinha, que era uma resolução mais antiga, e o STF veio e falou, não precisamos mais da ação que está tramitando, entendem? Nesse sentido, eu queria, se esse for o encaminhamento aqui da comissão, eu vou contar com quem está aqui, né? A gente pode pensar, então, em fazer com relação aos tribunais, pensar essa petição dessa DPF. Como eu disse, eu tenho esse grupo de extensão que está pensando nessas questões de litigância estratégica. A gente precisa, na verdade, achar quem vai propor essa ação, e talvez a gente fazer contar. A gente tem na nossa comissão o Gregory, que é da Aliança LGBT, então a gente pode, de repente, pensar na Aliança sendo a autora dessa ação. E aí a gente pode, à medida que eu for criando aí esse documento em conjunto, colocá-lo disponível para os membros da comissão contribuírem, enfim, colocarem decisões, doutrina, enfim, para a construção conjunta aí dessa petição. Esse é um encaminhamento que eu tenho. Com relação ao OAB, aí é coisa de bastidores mesmo, é a gente subsidiar os conselheiros federais, pelo menos os mineiros, né? E a gente tem, no caso de Minas, a gente tem a Misabel e o Leonardo Marinho, são dois conselheiros federais na OAB, que são pessoas que eu acho bastante razoáveis, inclusive, para essas questões, assim, para a gente poder conversar. Pietra. Presidente, tem como a gente pedir para a OAB fazer um levantamento das pessoas trans que existem hoje, que estão atuantes na OAB? Porque assim eu conseguiria talvez chegar até essas pessoas, porque a gente não pode fazer uma pesquisa, talvez a gente não tenha um jeito de chegar, mas eu posso chegar nessas pessoas para perguntar se está tudo bem, sabe? Do tipo, olha, está tudo bem com você? Você sofreu algum tipo de problema? Está tendo algum tipo de problema com a questão do nome social?
sabe, na sua carteirinha, você se sente incomodada de alguma forma, sabe? E aí, assim, eu Eu, talvez conseguiria para poder... eu imagino que por causa da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, talvez a OAB não vá fornecer para a gente um documento, uma lista com todas as pessoas que já pediram o nome social. Mas, de repente, a gente pode elaborar um questionário, um Google Forms, por exemplo, e pedirmos para a OAB mandar por e-mail para todos os advogados inscritos no Estado. Né? A gente divulgar nas nossas redes sociais, fazer um trabalho também de bola de neve, né? Uma pessoa chama a outra, enfim. Talvez a gente não consiga o número exato, mas pelo menos alguma coisa significativa. De repente, a gente pensar em construir esse formulário de autodeclaração, de que as pessoas se sentirem à vontade para falarem sobre isso, e para a gente poder quantificar. Eu acho que poderia ser por aí, entende? Pode contar comigo, por exemplo, se for para poder fazer um vídeo para colocar lá na comissão, falando sobre o tema e sobre o porquê que a gente está precisando, sobre o que a gente quer saber, entendeu? Então, Eu acho ótimo. a Tem gente uma outra coloca... coisa legal também, que a gente fazendo essa divulgação geral, mesmo pessoas que estão dentro do armário ainda, que não registraram, têm essa oportunidade de participar. Então é até mais legal do que simplesmente pegar os registros da OAB. Uhum. E a gente tem uma pista, desculpa, Alexandre, naquele perfil sociodemográfico do ano passado, porque, assim, não mapearam orientação sexual, não, mas mapearam a identidade de gênero. Então, a gente sabe que a gente tem 0,1% de transgêneros. Agora, eu não sei quantos advogados total tem em Minas, né? Mas a gente, mais ou menos, aí a gente consegue ter um parâmetro, assim. Só que eu acho que muita gente não respondeu, eu mesma nem respondi esse perfil, essa pesquisa. Mas Mas, assim, eu acho que uma coisa produzida por um advogado, uma advogada trans, sabe, um vídeo, como o que a Pietra falou, dizendo o que eu sou uma advogada trans, nós estamos querendo nos unir para mudar as coisas, enfim, eu acho que teria talvez um apelo mais interessante, né? O Saulo, eu não sei se ele tá por aqui mesmo, mas o Saulo que está responsável pelas nossas redes sociais, e aí, uma vez, por exemplo, feito esse vídeo, Pietra, o Saulo pode compartilhá-lo no Instagram da comissão, e aí a gente compartilhar para todo lado também, quer dizer, mandar para os nossos contatos, mandar para os nossos grupos, para dar visibilidade a isso. E é isso, talvez a gente não consiga não faça talvez uma pesquisa quantitativa, mas talvez qualitativa, né? A gente tenha bons relatos, por exemplo, de advogados e advogadas pelo Estado que passam por situações parecidas, enfim, tudo isso poderia subsidiar de maneira muito interessante as nossas ações. Estou à disposição. Quem está anotando essas questões, como que fica? Algumas coisas eu estou anotando, agora eu estou vendo que vocês escreveram um monte de coisa aqui, eu vou copiar para poder não perder. Rodrigo, o que você falou aqui, só para eu não... Uma campanha para quem quiser fazer alteração de nome pode ser interessante. Poderia... A gente faz um monte... A Defensoria Pública tem feito, né, um monte de mutirões aí de retificação, a gente pode fazer um mutirão, né, da própria OAB, na verdade, né? Saulo, mas eu acho a proposta legal, sim. Oi, Ale, boa noite, pessoal. Só para dizer que eu gostei muito da ideia do vídeo, me colocar à disposição para editar, para fazer essa divulgação, acho muito interessante utilizar o Instagram dessa forma e acho que vai ser um vídeo muito forte, muito potente, né? Acho que a intenção vai ser muito boa. Gostei muito da ideia, então, para me colocar à disposição mesmo. Vamos combinar para gravar, Saulo. A gente vai lá na OAB e grava esse vídeo. Eu tenho uma luz aqui muito bacana para poder gravar vídeos, né? Tem uma luz muito potente mesmo. E a gente vai lá e grava. Eu só não tenho um iPhone, porque os telefones da Samsung não são muito bons para poder produzir conteúdo. Não, né? eu posso gravar. São sim. Não dá certo, não. Eu moro em Mariana, mas eu vou estar em Belo Horizonte num fim de semana, dia 8, dia 9. Aí, se quiser, eu dou um jeito também. Tá, a gente combina de gravar, tá bom? Aí é só você me chamar lá.
Tá bom, combinado. Vou te chamar. Bra- Bom, eu acho que é isso, pessoal. Vou levar isso lá, então, para o mês meu. Eu já tinha, na verdade, discutido isso lá com o meu grupo, para a gente pensar nessa ação. Vou conversar com o Gregory, para ver se a gente faz pela aliança. E a gente vai em duas frentes aí, uma mais política na OAB e uma mais jurídica, vamos dizer assim, via STF e CNJ. Esses dados que você está colocando, Luísa, tem nessa notícia, né? Tá nesse perfil Tá, que eu botei o link aqui. eu vou olhar isso com calma, porque isso é muito importante para o que a gente está querendo aqui nessa ação. Eu já salvei aqui o link. Aí você vai ver a invisibilidade da orientação. Uhum. Ele só coloca LGBT, o termo LGBT acho que só surge 2 vezes num trem gigante. Então, assim, a gente tem muito para Muito normal, né? Nem no censo, no censo só muito recentemente que a coisa começou a aparecer, né? Que a gente começou a aparecer. Essa Bom, questão- pessoal, diga, Pedro. Essa questão de transgênero e travesti, hoje em dia é assim, embora no transgênero possa ter alguma diferenciação que talvez vai incluir, talvez até pessoas que são intersexo, que a pesquisa pode não ter abrangido isso, mas essa questão de transgênero e travesti, eu acho que poderiam ser unidas ali para dar os 2%, né? Acho que não binariedade 0,2%, os trans 0,2%, né? Incluindo todo mundo, inclusive as pessoas intersexo, né? E as outras 1%. Eu sou totalmente a favor das diferenciações no convívio social. Enquanto a gente está nessa parte, eu acho que transexual, transgênero e travesti não faz sentido a gente separar nessa Sim. questão. Isso é coisa esses conceitos de transexual e travesti, isso é uma coisa meio do passado que eu acho que a gente já está alterando nos dias de hoje, né? Tanto que o transexual basicamente já caiu em desuso, apesar da gente ter normas que ainda insistem em usar essa nomenclatura monstruosa, mas a questão do transgênero e do travesti é mais o lado político, da existência política dos dois mesmo, então. Desculpa, Alexandre, só para Não, poder... aliás, vocês é que tem como falar sobre isso, né? A gente vai... Por isso, eu acho extremamente importante esse vídeo aí, viu, Pietro? Que bom que você se dispõe a poder falar sobre isso, né? Uhum. É isso então, pessoal. Eu tenho ainda uma quarto ponto de pauta, mas como a gente já está aí há mais de uma hora, eu vou deixar para a gente discutir isso lá. É um pedido, uma pessoa que sofreu, homofobia, e ela está pedindo aí a nossa ajuda sobre isso. Eu vou discutir isso com mais calma lá no grupo, ver quem da comissão está mais próximo dessa pessoa, geograficamente mais próximo, né, para ver se a gente pode dar alguma assistência. A gente não pode, eu não posso, como presidente da OAB, indicar advogados, né, dizendo, olha, vai lá e advoga para essa pessoa. A comissão não pode fazer isso, mas de repente a gente pode, pelo menos, orientar essa pessoa sobre boletim de ocorrência e essas coisas, né. É isso, então. Eu vou finalizar aqui a gravação e